Favoritismo do Bahia, uma odd próxima a 1,50. O Náutico, obviamente, é azarão ali, uma odd acima de 5. Bom, seguimos no Brasil, mas agora falando de Copa do Nordeste. Temos última rodada, né, do grupo B, né, que acabou ficando agora só para esse momento, né, porque o Bahia estava na Libertadores, né, pré-Libertadores, aí alguns jogos foram adiados. E aí essa última rodada ficou para agora. A gente vai destacar Bahia e Náutico, tá? Dois times tradicionais aí do nosso futebol. Todos os jogos serão às 5h30 da tarde. Bahia e Náutico na Fonte Nova. Duelozinho interessante, porque a gente tem um Timbu aí precisando da vitória para se classificar, mas vivendo um momento ruim lá na Série C. E a gente tem um Bahia que está dividindo atenções, né, velho? A pegada do... Eu acho que o Bahia é o clube do Brasil que mais disputou jogos esse ano, inclusive, Sim. né? Salvo engano. E aí o Bahia tá com uma sequência de jogos muito grande. A gente vai ver isso agora no nosso aplicativo do Game Arena pra gente ilustrar melhor aí o cenário desse confronto, que, diga-se de passagem, joguinho difícil de apostar, tá? Joguinho difícil. São dois times com um retrospecto recente até parecidos, só com 2 vitórias nos últimos 5 jogos. A gente vai relativizar um pouquinho isso aí logo mais. Antes, vamos entender a tabela de classificação, né? A Copa do Nordeste, que recentemente mudou o seu formato, os times agora enfrentam as equipes do seu próprio grupo. Antigamente enfrentavam o do outro grupo. Por isso que essa é a última rodada, inclusive, né? A 7ª rodada é a última, porque todos os times ali, bem dizer, já se enfrentaram, só falta aí essa última. O líder Bahia vai enfrentar o Náutico, que está ali em 5º lugar. 4 times classificam. Ou seja, o Náutico com 8 pontos, ele ainda está vivo. Uma vitória provavelmente vai classificar ele. Ele só não se classificaria com a vitória caso Ceará, Confiança e CSA também vencessem seus jogos, né? O que eu acho difícil, todos esses times também vencerem. Se um tropeçar ali, o Náutico pode ser que acabe beliscando a vaga com uma vitória. Que eles pegam o América de Natal, o Juazeirense... Ele pega os 3 lá de baixo, tem esse ponto. Não é tão difícil, mas... Agora o América ainda tá vivo, né? Juazeirense não tá, não. Vivo, E aí o Ceará é aquela coisa, o Ceará tá dividindo atenções com a Série A, teve jogo recentemente com o Botafogo, pode até ser que nem vá com força máxima ali contra o Sampaio, vai que acabe tropeçando. Enfim, e o Bahia ele já tá classificado e já tá praticamente com a liderança garantida também, né? Porque o time já tem 13 pontos. Então as outras equipes ali podem alcançar em número de pontuação, mas vão ter que tirar o saldo de gol. Então assim, talvez até mesmo com a derrota o Bahia ainda seja o líder, né? E esse é um contexto importante para esse confronto, porque muito provavelmente o Bahia não vai com força máxima, né, Fábio? Contra o Confiança aí nessa derrota foi com os reservas do reserva. Foi o alternativão, assim, né? E aí a expectativa é que contra o Náutico até vá com o reserva primeiro, né? E talvez ali com, no máximo, um ou outro. O Bahia vai jogar na quinta pelo Brasileirão, né? Então, exato. E o Bahia tá bem ali, tá na zona de classificação para Libertadores, então o Bahia vai focar no Brasileirão, obviamente, e não deve ir com o time titular, o que dá um pouco mais de chance aí para o Náutico conseguir algo. Bahia que venceu o São Paulo no Brasileirão 2-1, aí foi eliminado na Libertadores, né? Perdeu do Inter 2-1, derrota de virada. Perdeu do Grêmio 1-0, fez 4 no Paysandu na Copa do Brasil e venceu o Clássico Bavi 2-1, né? Na Copa do Nordeste o Bahia joga geralmente com o time reserva, né? Sim. Assim, ele tá bem mesmo, eu acho que só nas 2 primeiras rodadas que ele jogou com o time titular, depois ele foi, quando afunilou ali as demais competições, ele foi com o time reserva, e isso vai acontecer de novo contra o Náutico, que tem uma estatística interessante. Do Bahia, eu só queria trazer mais uma informação, que com exceção desse jogo contra o Paysandu, que ele meteu 4-0, ele sofreu gol em todos os outros jogos, tá? O Bahia, numa sequência aí dos últimos 9 jogos, ele sofreu gol em 8 deles, beleza? Então é um sistema defensivo aí que vem deixando muito a desejar do tricolor, beleza? E o Náutico, como você ia concluindo, Fábio? O Náutico tem uma curiosidade que em casa ele vai mal, né? Ele não tá indo bem em casa, mas fora de casa, até já pra gente colocar uma tendência de aposta para esse jogo, o Náutico deixa gol em praticamente todos os seus jogos fora. O único que não deixou foi esse último com o ABC, mas tem um detalhe. O Náutico teve um jogador expulso com 2 minutos. Então ele jogou ele jogou a partida toda com um jogador a menos e ainda meteu bola na trave. Exatamente. Então também quase marcava fora contra o ABC. Mas em casa a gente vê vários jogos que o Náutico não marca gol, mas fora ele marca em praticamente todos. Então o Náutico se sente muito à vontade jogando ali mais sem a pressão de vencer, enfim. Sem a pressão da torcida, né? Me parece isso. Pois e eu acho que para esse jogo contra um Bahia ali reserva, né, pelo menos, que nem tá muito a preocupado, chance né? do Náutico, pelo menos deixar um gol, me parece plausível, né? A gente tá vendo aí. É porque o Bahia, ele ainda vai ter também, a gente tem que considerar isso, ao meu ver, o Bahia ainda vai ter a Sul-Americana também, um confronto a mais, né? Um play-off ali, que o Bahia ficou em 3º lugar do seu grupo, ainda vai jogar a Sula. Então acho que no momento a Copa do Nordeste não é uma prioridade. Quando chegar o mata-mata ali, beleza. Mas é como o Fábio disse, o Bahia jogou essa Copa do Nordeste, bem dizer, reserva. E é muito curioso isso, velho, porque na Série C o Náutico, 3 jogos em casa, ele não marca gol. Ele não fez contra Ponte, contra
Brusque e contra o Botafogo da Paraíba. Só que fora, o Náutico marcou gol em 7 dos últimos 8 jogos, tá? E tiveram vários jogos difíceis aí na conta. Ele venceu o Vitória fora por 2-0 na Copa do Brasil. Ele, contra o São Paulo, ele foi derrotado no Morumbi por 2-1. Deixou seu gol, ele abriu o placar lá contra o São Paulo. Então é um time que realmente, parece que quando joga fora de casa, adota ali um estilo de jogo diferente e que acaba condicionando para uma partida mais movimentada. Ele tem mais espaço fora e eu acho que isso acaba Sim. Facilitando aí o Náutico a conseguir marcar o seu gol. E vale lembrar que ele precisa da vitória nesse Ele jogo. precisa da vitória. Bom, agora vamos para o nosso momento bet nacional. O favoritismo do Bahia, uma odd próxima a 1,50. O Náutico, obviamente, azarão ali, uma odd acima de 5. Cara, se a gente soubesse a escalação do Bahia, daria para ir. Mas como a gente não sabe até que ponto o Rogério Ceni vai utilizar seus jogadores aí, a vitória do Bahia se torna arriscada. Vamos lá. Tem alguns pontos que a gente precisa abordar aqui. O primeiro de tudo é esse que o Fábio trouxe. A gente tem que gravar aqui com um pouquinho de antecedência, obviamente, até para você, apostador, poder ver a análise não em cima da hora do jogo, né? Para dar tempo. A gente não tem à disposição a escalação que o Bahia vai utilizar. Mas, ao que tudo indica, provavelmente ele não vai com força máxima. Ele pode até utilizar uma ou outra peça titular, mas deve ir reserva. Essa foi a tônica do Bahia ao longo da Copa do Nordeste e faz muito sentido para o contexto atual do tricolor, tá? Cara, por causa disso e por causa da odd, eu não vejo um valor nessa cotação, 1,49 a favor da vitória do Bahia, tá? Eu até acho que vai ser um jogo movimentado, velho, um jogo de gols. Mas o 1,5 paga muito pouco e o mais de 2,5 gols, que eu até acho que possa bater, aí eu vou trazer o contraponto. Pô, se você confia que vai ser um jogo de gols, um jogo movimentado, que vai sair 3 gols na partida, velho, eu confio muito em um golzinho do Náutico nesse jogo, tá? E aí onde eu enxergo uma odd de valor. Eu acho que é uma aposta difícil, é uma aposta arriscada, principalmente se o Bahia acabar indo com o time titular, mas ainda com o time titular, eu acho que é uma boa pedida esse gol do Náutico. Por quê? É um time que, fora de casa, tem performado melhor do que dentro de casa, é um time que marcou gol em 7 dos seus últimos 8 jogos como visitante, fez 2-0 no Vitória fora de casa na Copa do Brasil, fez gol contra o São Paulo lá no Morumbi pela Copa do Brasil, vem marcando gols aí na Série C, meteu um 4-0 no Ipiranga de Erechim recentemente, jogando lá em Erechim, que é muito difícil, no sul do país. Então, cara, o Náutico precisando da vitória contra um Bahia, que deve ir com o time reserva e que mesmo que vá com força máxima, não vai com o mesmo ímpeto, uma odd 1,71 no gol do Náutico, eu vejo muito valor e por isso essa é a nossa dica do time. Muito bem, então dica dada, gol do Náutico, que fez gol em todos os confrontos contra times de Série A em 2025. Ele fez uns 2 jogos contra o São Paulo. Fez contra o Ceará, né? Ele venceu o Ceará por 1-0, ele venceu o Vitória por 2-0 e venceu o Sport por 2-1 no Pernambucano. Boa. Então ele tem 3 vitórias, 2 derrotas, mas deixou gol em todos eles. Boa.